Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é uma advogada e ativista que conscientiza seus clientes de como é importante ter uma base educativa sólida para que tenhamos maior conhecimento sobre nossos direitos e deveres. Como advogada, atua no direito da família, gênero e violência doméstica. Confira parte de capítulos do Livro da Vida de Isabel Proença. É com muito prazer que hoje eu estou com essa advogada, essa mulher bem-sucedida, Isabel Proença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que sou grata por estar aqui conversando com você, né? Ter essa oportunidade de contar um pouco da minha história. E estou bem feliz mesmo de conhecer o teu trabalho também, né? Já ouvi falar muito sobre você, então é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado. Que bom que falam bem do meu trabalho. E o prazer é todo meu. Vamos dizer que o prazer é todo nosso em apresentar para brasileiros cidadãos do mundo, a história de uma pessoa que está fazendo sucesso com seus projetos. É muito legal quando a gente vê que, mesmo morando no Brasil, você tem uma história, tem uma trajetória belíssima e tem que ter coragem para chegar e contar para todo mundo os tropeços da vida, né? Porque a nossa vida a nossa vida é feita de altos e baixos. E o prazer, com certeza, é todo meu, da minha equipe. Quero que você se sinta muito em casa. Vamos começar essa entrevista, Isabel, por você contando para todos nós um pouco da infância da Isabel Proença. Conta um pouquinho como foi a infância da Isabel. Então vamos lá. Eu sou filha de mãe solo, né? Posso dizer assim. Minha mãe não teve auxílio paterno na minha criação, mas eu sempre fui, apesar de ser de uma família humilde, minha mãe sempre me incentivou muito aos estudos, né? Então, com 9 anos de idade, na época, abriram uma biblioteca municipal lá na minha cidade e minha mãe me fazia buscar 2 livros por semana para leitura, né? Então, eu tinha que fazer ali aquele cadastro, ler o livro em uma semana, ler os livros, né? E entregar na biblioteca depois. E minha mãe é empregada doméstica. E, com isso, eu sempre estudando e ela arcando com os custos dos meus estudos, né? Então, a minha educação foi toda na escola municipal, né? E quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, mas não tinha possibilidades financeiras, né? Então, eu fiz o curso de magistério junto com o ensino médio. E aí eu me formei professora. E aí fiquei 7 anos dando aula no município, né? E também em escola particular para conseguir custear a minha faculdade. E no meio de tudo isso, quando eu cheguei no 7º período, eu precisava dar os estágios obrigatórios. E aí minha mãe teve que arcar com esse custo sozinha, né? Eu viajava 2 horas para ir para a cidade de Valença, porque eu morava em Pati do Alferes, no interior do Rio, e mais 2 horas para voltar. Essa viagem de 4 horas todos os dias. E minha mãe, como doméstica, além da casa onde ela trabalhava como doméstica, ela também fazia um serviço no final de semana como acompanhante de uma pessoa idosa para conseguir arcar com os custos da formatura, deslocamentos, né? Então, foi um longo trajeto, né? Tive que passar por outros caminhos, exercer outras atividades para conseguir chegar no final como advogada, né? Então, Muito foi um bom. caminho mais longo. Pô, nesse caminho longo, mas um caminho que te gerou muita experiência, aí você tem a experiência da escola municipal e da escola particular.
Aqui nos Estados Unidos, de 0 a 18 anos, a criança tem o direito, né, ao estudo, no qual é completamente gratuito. Então, conta pra gente um pouco da diferença que você sentiu como professora, como educadora na época, na escolha de uma carreira. Bom, você escolheu ali ser professora porque é o que dava no momento. E por muitos anos, aquele salário, o que ajudou também na realização Sim, do que você é hoje, de uma exatamente. advogada, foi aquele seu salário que pagou, que ajudou a pagar também os custos que você tinha de ir e vir, com a ajuda da sua mãe. Conta pra gente um pouco como você vê hoje a educação particular e a educação pública no Brasil. Dá o Eu seu parecer em relação à educação brasileira hoje, ao que você teve que fazer lá atrás. É tudo muito diferente, né? Principalmente não pela capacitação, porque nós temos professores muito capacitados, né? Mas os recursos são muito diferentes. Então, eu tinha recursos muito maiores, né? Porque eu também lecionava na escola particular e conseguia dar uma atenção muito maior pela quantidade reduzida, né? De alunos. Então, eu tinha uma turma de alfabetização na escola particular que eram 10 alunos, né? Porque eles dividiam em várias turmas. E eu tinha o maternal, que eram 25, e no município, né? E sem uma pessoa ali para me auxiliar, né? Não tinha uma ajudante de turma, como a gente costumava dizer ali no Rio de Janeiro. Então, você tem que ter literalmente 25 olhos, né? Para conseguir dar conta de tudo aquilo que está ali. E a gente se depara também com uma realidade muito diferente das famílias. Eu tenho uma história particular de uma turma de 5º ano que eu lecionei na zona rural lá da minha cidade, aonde eu tinha alunos que a única refeição que eles faziam era aquela que a escola oferecia, né, da merenda escolar. Então, eu também tinha o hábito de levar o meu café da manhã para a escola. E eu tomei o hábito de levar o meu café da manhã e de uma aluna, que era a única refeição que ela fazia. Então, como o almoço da escola, né, geralmente é por 10 horas, 10h30 da manhã, ela tomava o café da manhã às 6h30 comigo, porque ela não tinha o café em casa, então ela só tinha aquele café que ela tomava comigo, e também o almoço das 10h30. Essa era a última refeição dela, depois ela só teria uma refeição no dia seguinte. E, então, a gente vê que há uma diferença, como eu vou te dizer, né? São escolas no mesmo município, no mesmo local, mas uma realidade de uma população que também mora no mesmo local muito discrepante e que vão sair formações muito diferentes. A gente sabe, quando a gente fala em qualidade do ensino municipal ou estadual para a escola particular, a gente não está falando da capacitação dos professores, né? A gente se refere ao que é oferecido, que ferramentas o professor tem. Eu costumo dizer que no estado e no município, as nossas ferramentas são a nossa criatividade, porque a gente não tem os mesmos mecanismos, os mesmos objetos e oportunidades que a gente tem ali numa escola particular, né? É difícil, mas eu sou prova viva, eu gosto muito de falar sobre isso, que a educação mudou a minha vida, sabe? Muito embora tudo era muito mais difícil, né? A minha faculdade foi uma faculdade difícil porque os livros eram caros para a minha realidade financeira, então, assim, às vezes se juntavam os familiares, né? Minha avó, que foi uma pessoa que me ajudou muito, então minha avó comprava um livro, minha mãe comprava outro, e aí chegava, eu paguei a faculdade mensalmente, então às vezes chegava meio-dia, eu tinha um desconto para pagar a faculdade, mas eu tinha que pagar em tal dia, senão não tinha desconto. Aí minha mãe às vezes ligava meio-dia e falava assim, Bel, que ela me chama de Bel, né? Bel, olha, eu já tenho tanto. Aí a gente ficava contando que até meia-noite daquele dia tivesse o restante para conseguir pagar.
E na mesma sala de aula que eu estava, que a minha turma tinha 100 e poucos alunos de faculdade, eu também tinha pessoas que nem sabiam do que era aquilo que eu estava passando, porque vieram de uma realidade muito diferente, né? Muito diferente. Eu levantava às 5:30 da manhã, chegava em casa meia-noite e meia, mais ou menos. E aí é diferente você enfrentar as provas com uma pessoa que tem a oportunidade de só estudar, de só se dedicar, e a gente tem que estudar de madrugada, dentro do ônibus, aonde dá, né? Verdade. Verdade. Só passando pela experiência que a gente pode, hoje, fazer essa comparação, né? Olha que interessante. Hoje, a gente para analisar e é a realidade ainda de muitos Georges que ainda moram no Brasil e muitas Isabels que ainda moram no Brasil. Sim. Ainda passam por isso. Com toda essa tecnologia que a gente tem ainda hoje, a gente sabe que ainda o ensino em escolas estaduais e municipais ainda vem sofrendo problemas sérios por causa de um sistema político. É a pura realidade. Exato. É a pura realidade. Então, nós crescemos, essa que é a verdade, nós crescemos com os nossos pais falando o quê? Olha, vocês são o futuro. Vocês são o futuro do nosso Brasil. E o futuro do Brasil, que hoje se faz presente, ainda encara a mesma realidade que nós, quando crianças, vivíamos lá atrás. Aí, sabe, Isabel, hoje eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho com televisão, telecomunicação, eu trabalho diretamente escrevendo para jornais, e eu conto história de pessoas que são fonte de inspiração, pessoas que são fonte de inspiração como você, porque tem uma trajetória onde, sim, pessoas que estão nos assistindo se deparam com o mesmo cenário que nós passamos lá atrás no dia de hoje. Então, o que nós, que somos o presente do Brasil, podemos fazer para mudar a realidade dessas crianças que ainda no dia de hoje, ainda assim, vão para a escola não para se alimentar daquilo que o profissional tem a oferecer. Elas vão para a escola para se alimentar daquilo que não tem em casa. Pensando na merenda, pensando no café da manhã, como você está descrevendo. De que forma que nós, hoje, por mais que tentamos fazer alguma coisa, de que forma que nós possamos a levantar um sistema e fazer com que o sistema de hoje ainda, falar para alguém, olha, é isso aí que ainda acontece no dia de hoje. A realidade é essa. A realidade é que o nosso Brasil ainda no dia de hoje, com toda essa tecnologia, com um país rico como o Brasil, ainda não oferece algo que é o passaporte para a liberdade de todo ser humano: a educação. A partir do momento, você falou, a educação me salvou. A educação te salvou porque a sua família te deu isso como base. E agora? A minha família me deu como base, mas eles se sacrificaram para que nós pudéssemos ter uma educação favorável. Mas o quanto nós tivemos que lutar também para sobreviver a isso e para chegar onde nós chegamos hoje. Então, parar para analisar que ainda assim existe esse muro ou essa distância no mesmo município, realidades completamente diferentes. Exatamente. Né? Muito importante você levantar isso, porque o nosso público pode parar e analisar o quão a gente ainda tem que batalhar para mudar uma estrutura política no nosso país.
Infelizmente, é isso. Agora, quais foram suas influências para que você optasse pelo direito? Professora, sala de aula, vendo as indiferenças, vendo como a educação, infelizmente, não porque os nossos professores não são qualificados, são muito bem qualificados. O problema é um sistema que o professor tem que seguir a sala de aula, é um sistema, né? E, infelizmente, o aluno é prejudicado também. Mas quais foram suas influências para que você viesse optar por uma carreira na área do direito? Eu acho que a minha maior influência para a advocacia, principalmente hoje, que é uma advocacia voltada para o feminino, foi a minha mãe, né? Uhum. Porque eu tive a minha família, eu costumo sempre dizer que o destaque da minha família são as mulheres, né? Minha avó foi mãe de 7 filhos. Uhum. E ela, por muito tempo, precisou ser também arrimo de família, né? Então, eu tenho um primo que ele costuma dizer que minha avó tinha uma bolsa mágica, porque sempre saía algo de dentro da bolsa dela para tentar ajudar uma pessoa, ajudar alguém, né? Uma característica de uma mulher que sempre fez algo, não só pela família, mas por todas aquelas pessoas que precisavam de algo dela, né? Uhum. Minha mãe tem muita semelhança com ela. Eu, por si, também muita com a minha mãe, muita semelhança, porque sempre nós duas ali. E eu sempre vendo minha mãe fazendo tudo pelos filhos, né? Uhum. E hoje, naquela época, né? Eu sou de 90, naquela época era um crime, né? Digamos assim, se uma mulher pleiteasse alimentos na justiça, era como se aquela mulher quisesse viver da pensão. Então não tinha essa situação de ela teve o filho, ela tem que criar, ela tem que tirar os meios, não se falava com tanta facilidade, eu vou procurar um advogado para ter acesso aos meus direitos, né? Então, hoje, né, a minha trajetória, e eu acho também que até é importante a gente falar sobre isso, que a minha mãe é doméstica, né? Muito embora ela não tenha tido as mesmas oportunidades que ela me proporcionou, também nada ia adiantar se eu não fizesse algo com o que ela me deu, né? Porque às vezes a gente também não aproveita, né? A minha mãe, por exemplo, se sacrificava no trabalho, ficou com problemas de saúde em razão disso, porque sempre trabalhou muito, né, como doméstica, para conseguir o dinheiro, para arcar com o aluguel, arcar com as despesas que tinha que arcar. Mas se eu também não fizesse a minha parte, de nada ia valer tanto esforço e sacrifício, né? E a gente precisa ter também, tem a educação, mas a gente tem que ter a nossa iniciativa de tentar ir atrás, de correr atrás disso. Então, eu sempre penso que se minha mãe tivesse tido um apoio financeiro, meu Deus, eu sou grata a ela por tudo. Mas talvez hoje ela tivesse menos problemas de saúde do que ela tem hoje se ela tivesse tido um suporte. Não teria que ter tido que trabalhar tanto. Uhum. Então, eu sempre pensei nesse trabalho não visto feminino, sabe? Nessa situação da mulher, esse trabalho não pago, o trabalho não remunerado dentro de casa, em prol dos filhos, e essa responsabilidade exclusiva do feminino. A mulher que tem que cuidar, a mulher que tem que se preocupar com a roupa da criança, a escola, a comida, se vai no médico, como que tá as notas na escola e reunião escolar. É tudo a mulher, né? É tudo ela. É o almoço, é a janta, é cuidar do marido, é cuidar... Enfim. E aquilo me despertou uma realidade que eu queria diferente para mim, né? E que eu entendia que, sabe aquelas pessoas que nascem com aquele senso de justiça, eu preciso fazer algo, alguém precisa ver que isso está acontecendo. Então, eu tenho isso dentro de mim, que eu falo sempre, gente, a violência de gênero, essa questão do gênero tem que ser um problema social, a educação tem que ser um problema social, a gente tem que abrir os olhos. Foi como você disse, a criança ela vai na escola para almoçar. Uhum. E às vezes para ter o carinho de um professor, é super comum, às vezes a gente está dando aula, a criança se achega, se encosta no seu ombro. Às vezes é o único conselho que ela tem,
Verdade. ela só vai ouvir falar de higiene. Eu dava aula de higiene, sabe? Higiene na zona rural, da gente até explicar para que eles pudessem usar os próprios produtos naturais de plantio que eles tinham para uso próprio, crianças que não sabiam como escovar os dentes, de 10, 11 anos de idade, adolescentes que não sabiam como era escovar os dentes, como era fazer higiene pessoal, porque eles não tinham uma referência. Isso não se remete ao hipossuficiente, à classe baixa, não. Isso vai muito além, é uma raiz muito... E a gente fica, conforme a gente reproduz isso, eu tenho meu filho, aquilo vai gerando de geração em geração e aquela corrente não se quebra, né? Então, a gente precisa fazer algo para ajudar essas pessoas que têm menos acesso a coisas que talvez você tenha, que talvez eu tenha e que elas desconhecem, né? Verdade. Gente, está aí na tela para todos vocês as redes sociais da Isabel Proença para que vocês possam segui-la, entrar em contato com ela. Se vocês tiverem perguntas, é uma maneira também para que ela, nossa convidada de hoje, possa esclarecer, né? Muitas das pessoas do programa, como passam em vários lugares, é muita gente assistindo, então fica aí para vocês as credenciais da Isabel. Com todo o seu trabalho, ela tem vários projetos e vem desenvolvendo projetos com famílias e falando da perspectiva de gênero e violência doméstica. Com isso, ela também tem o grupo Roda de Mulheres, que são encontros virtuais com mulheres. Se eu não estiver errado, gente, fica em torno de 71 mulheres, 72 mulheres, por aí, está nos 70 já, no qual ela pode vivenciar experiências e também, com a sua vasta experiência no direito, ela pode também auxiliar no que se pode fazer para amenizar as dores de várias famílias ainda no Brasil. Isabel Proença, fala comigo, me diga como surgiu o projeto do encontro virtual com mulheres, a Roda de Mulheres. Como surgiu? A Roda de Mulheres surgiu diante dos meus atendimentos. Eu comecei a perceber que aquelas mulheres, quando se deparavam com o divórcio, elas estavam completamente desambientadas, perdidas, justamente por muitas também não terem uma rede de apoio. Aqui em Brusque, é super comum, pelas oportunidades de trabalho, as pessoas deixarem suas famílias, os estados, e virem morar aqui para tentar uma nova oportunidade de trabalho. Então, quando chegam aqui, né, e se por alguma razão acontece o divórcio, a família não está aqui. Então, geralmente, essa mulher está sozinha, com o agressor e os filhos. E aí ela tenta, né, romper esse relacionamento, mas ela não consegue justamente pelo fato de que ela não tem uma rede de apoio. Se esse homem ajuda no cuidado dos filhos, hoje ela já não tem mais essa rede de apoio, que seria o próprio marido, o agressor, e muitas vezes ela também não tem condições de pedir um auxílio pago, né? Contratar uma babá, ou geralmente não tem creche disponível, não tem condições de pagar uma escola particular, e com isso, com a dificuldade financeira, o que ela faz? Ela volta para esse relacionamento. Ou então, por alguma razão, ela já se afastou de todos os amigos que ela tinha, justamente pelo fato de que o relacionamento abusivo faz isso com a mulher, né? Ela se afasta de familiares, de amigos, e ela não tem ninguém. E aí eu pensei, será que é só o divórcio que vai fazer com que essa mulher venha se reinserir com seus familiares, no seio dos seus familiares, no mercado de trabalho, se reinserir na própria sociedade? Será que isso é o suficiente? Ela está ali com a certidão de casamento, com a averbação de divórcio. O que ela faz com isso? Ela não tem amigos, ela não tem ninguém.
Então, eu pensei em reunir essas mulheres, né? Aham. Para que essas mulheres pudessem trocar histórias, né? Trocar suas histórias e dizer, olha, eu passei por isso, eu estou passando por isso, né? Tem essa afinidade, demonstrar superação, olha, você passou, mas há tanto tempo atrás eu também passei e eu estou superando. E ali elas também começarem novas amizades. Então, diante disso, eu falei, eu preciso reunir essas mulheres. Então, vamos fazer uma roda de conversa, um grupo de apoio, né? E aí surgiu Roda de Mulheres. Então, eu criei um grupo e comecei a sugerir inicialmente para as minhas clientes, né? E nós começamos a fazer essas reuniões virtuais. Por que virtual, né? Justamente pelo fato de que tem mulheres de vários estados que participam. Uhum. E muitas mulheres não têm a rede de apoio, como eu disse, então às vezes elas estão aqui participando da reunião, a câmera está desligada porque elas por alguma razão estão fazendo alguma coisa ali, fazendo uma comida, às vezes estão costurando, estão com fone de ouvido, mas estão ali ouvindo, fazendo um trabalho manual e também não precisam pensar para onde eu vou, com quem eu vou deixar meu filho para conseguir ir na reunião. Uhum. E ali a gente sempre fala, olha, coloca sua rede social, a gente tem um grupo no WhatsApp, coloca sua rede social, comecem a se seguir. Então, às vezes, ali no grupo mesmo, elas desabafam o que está acontecendo, e aí uma já vai dando força para a outra, uma vai apoiando a outra ali. E então, foi algo muito significativo. A gente tem pessoas ali interessadas sobre o tema, que nunca passaram por violência, mas que entendem a violência como um problema social e querem ajudar, então estão ali no grupo, contribuem de alguma forma no que elas podem ajudar e é muito proveitoso. A gente faz a cada 15 dias, tem momentos que algumas participam, tem momentos que elas retornam para o relacionamento abusivo e aí depois elas retornam para o grupo novamente, acontece, né? Tem pessoas de diferentes idades, tem meninas bem jovens, tem mulheres mais maduras, então a gente consegue perceber que a história é a mesma, só muda o personagem, né? Entendo. E de uma certa forma, isso faz com que você se apoie e não entenda que o problema é um problema só seu, sabe? Uhum. Agora, existe uma associação em que a advogada, que é muito bem sucedida, que passou aí já por vários programas de televisão falando sobre esses assuntos, que é um assunto que está ainda em alta no Brasil. Existe alguma associação aprofundada nos estudos complexos sobre a família, algo que você tenha pensado, olha, já passei por isso e hoje eu tenho que abrir os olhos de um outro alguém, ou não? Foi por você ter escutado mulheres, clientes suas falando, que te gerou a vontade em começar esse projeto? Na verdade, eu sempre falo que estudando, né, tanto sobre a força da mulher que minha mãe foi, que minha avó foi, eu vi o tanto que elas foram vítimas de violência. E como eu também já tinha sido em várias oportunidades. Eu não tive nenhuma situação de agressão física, mas eu percebi que até os meus relacionamentos ainda adolescente, tinham aquela raiz de uma violência psicológica, de uma violência emocional. E aquilo faz a gente se blindar bastante, né? Para outros relacionamentos também. E não é fácil você expor algo íntimo seu, né? Como eu tô dizendo aqui, que a minha mãe foi uma mãe solo. Aí talvez é a pergunta que fica, né? Isabel, mas você não tem um relacionamento com o seu pai? Você não sabe quem é o seu pai? Não, gente, eu sei quem é meu pai. Nós nos falamos super bem. Nós temos um ótimo relacionamento, né? Mas a minha trajetória de criação hoje foi a minha mãe. Sempre, assim, 100%, sem pensão alimentícia. E eu acho importante falar sobre isso, porque hoje, quando eu estou nos meus atendimentos e a mãe fica assim, eu quero só a guarda, eu não quero pensão, tá? O dinheiro para mim não é problema. E eu sempre falo, mãe, mas não é um direito seu.
É um Tanto direito que do teu filho. sim, numa ação de alimentos, o autor da ação é a criança. E aí eu sempre falo assim, olha, eu vou contar uma história para você, porque eu prefiro falar da minha vida do que falar da vida dos outros. Eu sempre falo assim, aí eu falo, então, a minha história foi essa. E aí eu gosto de passar isso porque a minha mãe, como eu disse, meu Deus, assim, ela foi a pessoa ímpar na minha vida. Mas a vida dela, até que ponto a mãe precisa viver uma vida de tão sacrifício e carregar esse Fardo. troféu, esse fardo, né? E até mesmo essa bandeira de Mulher Maravilha tem necessidade disso, de eu fui guerreira, eu criei meu filho sozinha. Se você tem a oportunidade de correr atrás dos direitos do seu filho, faça, porque você, mulher, tem que ser vista também na sua individualidade, independente do seu filho. Então, você também tem direito de ter condições financeiras, de, se isso for algo que te faz bem, ir num salão, fazer sua unha, tomar um café com as suas amigas. O que você, mulher, tem feito por você? Porque eu vejo muitas mães dizendo que não conseguem fazer absolutamente nada por elas, porque elas não têm uma rede de apoio. Então, assim, eu posso dizer que a minha vida, a minha criação, a minha trajetória me voltou muito para isso, do que eu não queria para mim, sabe? De como eu não tenho filhos, por exemplo, de como se eu um dia tivesse, como eu gostaria que a minha filha pudesse se posicionar e dizer, eu não quero isso, eu não vou, eu quero ir com essa roupa, é isso que eu quero para mim, sabe? Então, assim, tem muito de uma raiz familiar no que eu vivo hoje, sabe? Muito bom, muito bom. Gente, ela vem do interior do Rio de Janeiro, Pati do Alferes, e hoje ela reside em Santa Catarina, em Brusque. Já passou por programas de televisão falando sobre a sua trajetória e também falando sobre todo esse movimento, todo esse projeto que ela criou. E com isso, as redes de apoio a várias mulheres, não só no Brasil, como mulheres também de outros brasileiras vivendo em outros países que podem participar também. Muito bom. Isabel, que trajetória mais linda, parabéns, mais sucesso para você. E a gente vai entrar agora numa parte do programa que é o nosso bate-bola. Vamos lá então, gente. Bate-bola com Isabel Proença. Um sonho. Um sonho. Liberdade. Um lugar. Eu acho que para todos. Liberdade a todos, ok. Um lugar. Minha casa. Uma profissão. Advocacia. Educação. Igualdade. Um livro. Comer, rezar e amar. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Desigualdade. Eu amo. A mim mesma. Muito. Uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade? Montanha. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Para mim, a advocacia é... Tentando definir uma palavra. É um desafio. Eu me defino uma mulher? Livre. Para mim, minha família é... Minha base. Para mim, Deus é... O centro de tudo. Querida, e que esse centro de tudo possa sempre conspirar para que você se sinta cada dia mais realizada.
em todos os sentidos. Nessa trajetória linda, você começou contando a história de uma menina que saiu do interior do Rio de Janeiro com uma mala cheia de sonhos. Ia e voltava a Santa Catarina, Rio de Janeiro, ali no meio também das dificuldades. Essa menina, essa jovem, passou por uma faculdade onde, na faculdade, ela via simplesmente a esperança de fazer justiça e ajudar aquelas pessoas que precisam. Pautada na educação, você, sem dúvida, deixa aqui nessa entrevista o qual poderosa arma é a educação, é o conhecimento para todos nós. E é, sim, a única liberdade, como você mesma falou, que você se sente livre, é a única liberdade, é um passaporte para a liberdade de todo ser humano. É isso. Através da educação, que você falou, a educação me salvou, fica aqui, nessa entrevista, o prazer de uma equipe que te recebe em contar para brasileiros e cidadãos do mundo o sucesso que você é. Parabéns. Deixa uma mensagem para quem estiver nos assistindo. Sim, eu quero falar novamente sobre isso, né? Sobre educação. Porque eu vou dizer para você que a educação transforma, e uma prova viva disso, né? Hoje eu estar aqui falando com você, né? Com muita gratidão, porque a nossa determinação, não cansar, entender que às vezes o caminho não vai ser reto, né? Você não vai seguir aquele caminho, você vai ter que dar voltas, talvez fazer algo aqui e ali, como eu disse, eu tive que passar por outros trabalhos, outras situações para conseguir chegar, né? Em me formar. Me formei com 27 anos, advogada, e tiveram pessoas que se formaram antes, mas o que eu vejo é que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho. E hoje estar aqui conversando com você, uma pessoa que é tão inteligente, tem tanta luz, né? E que Obrigado. teve também a sua história, né? A sua trajetória, que sempre tem algo por trás, né? De todo. Às vezes, para as pessoas que olham, pensam assim: nossa, como foi rápido para fulano chegar até ali, mas só a pessoa sabe tudo que ela teve que passar. Então, para mim, assim, é uma honra muito grande hoje. Eu já falei com todos os meus familiares que eu estaria aqui. Todo mundo torcendo, né? Vibrando, porque é muito gratificante, me emociona de verdade. E eu desejo para você, que eu também vejo que é uma pessoa livre, né? E eu acho que a liberdade, a gente está tendo a oportunidade de estar no meio de comunicação onde a gente pode falar, né? Que a gente quer ser livre, e isso, a liberdade é algo muito importante. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, e tudo que você deseja para mim, eu desejo o dobro, né, de sucesso, porque é merecedor pelas suas renúncias, enfim, por tudo. E um abraço para todo mundo, né, que assistiu, que vai assistir aqui a nossa entrevista. Foi um prazer falar com todos vocês. Muito obrigado, minha querida. A recíproca é verdadeira. Mais sucesso para você. Gente, fica aí na tela para todos vocês as redes sociais da nossa convidada de hoje, que é sucesso absoluto no que faz. Para você, nosso telespectador, nosso muito obrigado pela sua audiência, e é por isso que o nosso programa não para. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração e com certeza fazem a diferença. Obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.